12 para 10 horas por dia. Isso causa impactos. Para falar sobre esses impactos da medida no setor, recebemos agora Nabil Sayón, presidente da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping. Nabil Sayón está conosco aqui, já conectado do outro lado da linha, e é um prazer recebê-lo aqui. Nabil, gostaria de recebê-lo com notícias melhores, inclusive, né? Mas infelizmente sofremos um retrocesso. Boa noite, seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan. Boa noite, Fernando. É um prazer falar com os ouvintes da Jovem Pan nesse dia de muito transtorno aí para o nosso setor. Infelizmente, diminuindo, na verdade, não diminuíram 2 horas, acabaram diminuindo de 3 a 4 horas. Por um fato muito simples, Fernando. Historicamente, em dezembro, as lojas costumam ficar até as 23 horas, 24 horas, e acabamos agora com essa limitação de horário, tendo que fechar às 10 horas da noite, o que no mês de dezembro é realmente uma situação que vai trazer muita dificuldade para o nosso setor. Nabil, a pergunta que eu faço é bem direta a você. Essa situação que nós vemos e estamos vivendo nessa situação nova, né, de hoje, nós viemos de uma Black Friday, onde as compras foram até satisfatórias, havia um otimismo nesta retomada, né, por muitas áreas do varejo. Essa situação, então, para o Natal, ela vem como um balde de água fria para o lojista? Eu não diria que vem como um balde de água fria, mas sem dúvida nenhuma, nós não contávamos com essa expectativa de diminuição de horário. Nós vimos durante 30 dias ninguém fazer absolutamente nada em relação às eleições. Nós tivemos aí centenas, milhares de seguidores querendo apoiar os seus prefeitos, seus vereadores no Brasil inteiro, fazendo passeata, fazendo mobilização para buscar votos para os seus adeptos. E o que aconteceu? Absolutamente nada. E nós tivemos aí um aumento reconhecido até pela Anvisa nas reportagens que foram feitas na semana passada, dizendo que efetivamente as eleições trouxeram aí um aumento nessa questão da pandemia, um aumento nas infecções nas pessoas. E agora que, de uma certa forma, acabou as eleições, vem novamente o setor produtivo sendo colocado como o grande culpado desse crescimento das infecções. Eu acho que nós temos que analisar os pancadões, as festas particulares que estão acontecendo, nós temos que analisar dentro da periferia as festas de finais de semana ou todas as noites acontecendo. Isso sim tem que ser coibido, isso sim tem que ser estabelecido, mas não, mais uma vez, trazer o setor privado como se ele fosse o grande culpado desse aumento de infecções. Dentro do shopping center nós temos hoje mais de 20 protocolos sendo seguidos à risca. Nós estávamos com 60% da capacidade do shopping, agora derrubou para 40%. Onde é que tem aglomeração dentro desses empreendimentos? Ao contrário, esses empreendimentos fazem um serviço extraordinário para a população. Enquanto a gente percebe o setor público não sabe cuidar dos seus hospitais, não sabe cuidar das suas instalações, e agora o setor privado é que acaba sendo culpado, mais uma vez, com esse aumento das infecções, com esse aumento da pandemia, do número de mortos e número de infectados. Essa é uma injustiça que o nosso setor não pode ser estabelecido como culpado nessa situação que nos deixa assim, extremamente ansiosos e numa expectativa onde seria o melhor mês do ano para o lojista poder recuperar aquilo que ele perdeu ao longo desses meses da pandemia, e mais uma vez nós somos taxados de culpados dessa situação. Nabil, eu li uma entrevista hoje, sua, saiu há pouco tempo em um dos portais de notícias, onde o senhor fala que o setor acaba sendo penalizado, o senhor usa esse termo. O senhor deu alguns outros exemplos aí, pancadões, festas particulares, enfim. Por que não há na opinião dos lojistas que estão sofrendo com essa penalidade, uma fiscalização efetiva para isso, e está se tornando num calvário para os lojistas? Vocês conseguem decifrar isso? É uma questão política? O que pode ser?
Bom, na verdade, Fernando, a gente observou que ao longo desses 9 meses de pandemia, foi utilizado, do ponto de vista político, a gente viu que os prefeitos, os critérios de cada prefeito, critérios diferentes de governadores, e a gente percebeu que a culpa vem sempre no setor produtivo, que sempre falou, eu sempre venho falando desde o início, que a saúde ela tem que caminhar junto com a economia. É praticamente impossível você isolar a saúde da economia. Você mandar as pessoas ficarem dentro de casa e não oferecer absolutamente nada para elas, elas não vão ficar dentro de casa. Como é que você pode pedir para uma família que tem 7, 8 pessoas morando aí num espaço de 20, 30 metros quadrados, fique em casa e sem você dar nenhum contraponto? Por outro lado, você vai para o setor público e você vai para feiras livres, você vai para... Nada contra a feira livre, nada contra a periferia, tem que trabalhar, e nada contra o transporte público. Mas quais foram os critérios estabelecidos pelo setor da saúde, pelo setor que cuida desse espaço, no sentido de coordenar esse trabalho comparado com o que eles fizeram com o setor particular, com uma série de exigências, no contraponto, no setor público, qual é a exigência? Nós vimos aí aglomerações o tempo inteiro no transporte público, não digo que foi só em São Paulo, não, foi no Brasil inteiro. E aí, como é que fica? Então a gente percebe um desequilíbrio, a gente percebe que muitos profissionais de diversos setores ocupam espaço, esse espaço na mídia, falando que a sociedade deve proceder como uma padaria deve proceder, oferecendo condições sanitárias, e que a maioria dos hospitais, ambulatórios e demais instalações médicas públicas não oferece. Então, como é que o setor público quer orientar o setor privado se eles não sabem cuidar efetivamente da nossa população? Então, isso é que nos revolta, nos deixa em uma situação extremamente desagradável. 70% das lojas dentro de shopping centers são de pequenos empresários que mais uma vez vão sofrer, que mais uma vez vão pagar conta por essa situação lamentável na véspera de dezembro, que é o melhor mês do ano, a gente ter que correr esse risco de diminuir o nosso faturamento com tudo que foi feito até agora, que se provou que esses lugares, os shopping centers, são os lugares hoje melhores para você fazer suas compras com tranquilidade, com responsabilidade, utilizando todos os protocolos exigidos aí pelo setor da saúde, pela Secretaria da Saúde. Agora, Nabil, você traz esse dado e realmente, né, muitos dos lojistas de shoppings Brasil afora, né, os proprietários de lojas, eles têm aquela unidade. Muitos investiram uma vida inteira para conseguir ter uma loja, um franqueado, compra, né, uma franquia dos mais variados segmentos, né, que nós temos aqui no Brasil. Essa é a realidade. Em maio, vocês haviam dado uma informação de que uma pesquisa feita por vocês aí da Alshop, 15% das lojas nos shopping centers fechariam definitivamente. Essa projeção se mantém? Pode haver uma piora? Na verdade, nós tivemos essa chamada aí de catástrofe em relação ao fechamento. Depois nós tivemos aí, com muita luta, falando com secretários, principalmente aqui de São Paulo e também de algumas outras capitais. Houve a sensibilidade, apesar de que São Paulo foi o último estado que liberou a abertura das 12 horas, então o estado de São Paulo ficou muito prejudicado nessa questão da restrição, porque não era só a restrição do setor, você tinha outros setores que não podiam funcionar. E o shopping, o que ele é? Ele é um ser humano, dando um exemplo, ele é um ser humano completo. Então, se você tem um braço que não está funcionando direito, uma perna que não está funcionando direito, então você se prejudica. Então, nós tínhamos a área de alimentação trabalhando 4 horas, nós tínhamos a área de lazer e entretenimento 100% fechadas, academias fechadas, nós tínhamos aí cabeleireiros fechados. E na hora que nós conseguimos reabrir com 100%, isso demorou mais de 6 meses. Então, o setor ficou muito prejudicado. Aos pouquinhos conseguimos vindo numa recuperação. E hoje nós temos aí alguns dados importantes que representam as lojas âncoras, estão conseguindo atingir de 80% a 90% de faturamento em relação antes da pandemia, as lojas médias por volta de 70% e as lojas pequenas
ainda sofrendo muito entre 55% e 60%. E agora que era expectativa positiva de a gente melhorar esse desempenho, acabaram nos tirando, na verdade, de 3 a 4 horas de trabalho, porque nós vamos abrir meio-dia, vamos fechar às 10, quando nesse período a gente estaria abrindo às 10 da manhã e fechando entre 11 e meia-noite para servir o melhor o consumidor. E um outro contrassenso, na medida em que você não quer aglomeração dentro de shopping, você tem que dar elasticidade no horário e não fazer restrição do horário. Então, mais uma vez, lamentável a decisão aí das autoridades que nos colocam numa situação como se nós realmente fôssemos os grandes vilões desse crescimento dos infectados no estado de São Paulo. Agora, Nabil, pergunto a você se já há alguma abertura no sentido de algum diálogo com as autoridades governamentais, né, se as entidades de lojistas como a Alshop e outras pretendem abrir esse caminho para um diálogo e explicar com esses dados, com esses números, né, e com fatos de que a situação é complicada, não pode continuar desse jeito e que, de fato, não são os causadores das aglomerações, não é? Fernando, na semana passada nós já entregamos uma carta para o governador, Abrace, que é a entidade que representa os empreendedores, encaminhou uma carta. Amanhã nós estamos reunindo aí mais de 20 entidades e assinando também uma carta, encaminhando não só para o governador, mas para os secretários, colocando toda a nossa preocupação em relação ao momento que nós estamos passando e buscar junto aí no diálogo, tentar rapidamente resgatar o nosso direito, o direito de a gente voltar a funcionar no horário normal, o direito de a gente pedir para as autoridades fazerem a fiscalização nos locais corretos, onde está havendo aglomeração, onde a lei não está sendo cumprida, e não podemos, mais uma vez, culpar o setor produtivo que está cumprindo todas as regras exigidas até agora, e nós não tivemos nenhuma incidência, nenhuma estatística que comprometa essa situação de a gente ter restrição de horário. Eu acho que a regra ela tem que ser analisada, a regra não tem que valer para todo mundo, quem está cumprindo os protocolos tem que ter a prioridade de poder funcionar normalmente, e quem não está cumprindo os protocolos, que se estabeleça as restrições, e a gente não pode estabelecer uma lei geral, uma regra geral para todo mundo, o que é muito injusto nesse momento, baseado em tudo que a gente colocou, nas pesquisas que a gente fez, e principalmente no crescimento que os lojistas estão tendo do ponto de vista de faturamento, e que a sociedade voltou a ficar menos angustiada, podendo sair um pouco mais, indo para lugares seguros, fazer as suas compras com tranquilidade. E esse ano seria um ano interessante do ponto de vista do mês de dezembro, porque como as pessoas ficaram com uma ansiedade muito grande, as pessoas sofreram muito ao longo desses meses todos de pandemia, nós teremos em dezembro uma festa da família, uma festa festejada com todos os cuidados necessários em relação à saúde, mas iria ser uma festa diferente, uma festa onde a pessoa ia tirar um pouco a angústia, comprar seus presentes, dar para os seus familiares e ter pelo menos um momento aí de tranquilidade no final do ano. E a gente vai ter agora uma correria, infelizmente, com essa restrição de horário, não olhando o lado do consumidor. Dizem que vamos salvar vidas, mas não é assim que se salva vidas. Se salva vidas estabelecendo critérios justos, critério dentro dos setores públicos que hoje estão extrapolando as medidas, tudo aquilo que a gente já falou agora, das festas, dos pancadões, das periferias, todas as noites fazendo festas, e nada acontece. E é o setor, mais uma vez, vulnerável. Eles colocam o setor produtivo como o setor que vem sendo culpado aí por esse crescimento dos infectados, o que não é verdade, o que não é uma realidade. Nabil, são muitos anos que o senhor dedica-se, né, ao varejo, enfim, está à frente da Alshop. Uma situação como essa que estamos vivendo há muito não se via, né, com a experiência que o senhor tem? Na verdade, Fernando, foi uma novidade para o mundo inteiro. Só que essa novidade, depois que você aprendeu, os 4, 5, 6 primeiros meses, os médicos têm dito muito em relação à própria doença, que diminuiu muito a questão da cura, melhorou bastante, porque você passou a ter uma série aí de coquetéis por experiências que a medicina acabou, de uma certa forma,
trabalhando melhor a medicação correta, e nesse aspecto, esse aprendizado serviu para que também as pessoas tomassem os cuidados devidos. Infelizmente, nem todos estão tomando, mas houve um aprendizado. E o melhor aprendizado foi que essa pandemia, esse vírus, é um vírus que não vai acabar hoje. Nós vamos ter que conviver com ele. E nós não podemos, então, ficar anos e anos trabalhando por restrições novamente, em função de que houve um aumento de infectados. Nós temos que ir exatamente aonde é que está acontecendo esse aumento de infectados. Nós temos que atacar o setor que estão acontecendo essas infecções. E não simplesmente generalizar e vamos agora restringir o horário de todo o comércio em 2 horas. Isso não é justo, isso não é equilibrado, isso não é inteligente, e a gente fica frustrado mais uma vez. Voltando então para a questão dessa pandemia ser um vírus novo que atingiu aí o mundo inteiro, e a gente percebe agora que nos países da Europa, nos Estados Unidos, onde as infecções cresceram muito mais do que no Brasil, nós não temos essa restrição que começou a ter. E é uma coisa interessante. Por que não fizeram essa restrição no mês, durante as eleições? Quer dizer, nas eleições tudo pode. E quando terminou as eleições, agora vamos voltar à restrição? Realmente a gente não entende a postura das nossas autoridades do ponto de vista de analisar que administrar é ter bom senso. E nesse momento nós não estamos tendo bom senso da administração pública. Muito bem, gostaria de agradecê-lo, Nabil Sayão, presidente da Alshop, é uma das entidades mais sólidas e que entende do varejo de shopping centers. Gostaria de agradecê-lo mais uma vez, é sempre muito gentil conosco aqui na Jovem Pan. Espero que volte, Nabil, que a gente consiga falar sobre assuntos melhores e sobre melhores situações no futuro breve. Muito obrigado. Fernando, eu te agradeço a oportunidade de a gente poder, de uma certa forma, colocar para fora toda uma preocupação que a gente tem, porque os pequenos empresários hoje, de uma certa forma, ligando, preocupados. Puxa, Nabil, o que vai acontecer no melhor mês do ano? A gente acaba tendo essa decepção aí com o nosso governo, mas de qualquer maneira vamos continuar lutando. Amanhã já vamos entrar em contato com os secretários e vamos ver se a gente consegue sensibilizá-los e quem sabe daqui a uma semana voltar pelo menos ao horário normal ao longo desse mês de dezembro. Muito obrigado, Fernando. Um grande abraço a todos aí. Uma boa noite. Muito bem, nós